em todo o mundo também ocorreram essas ocupações de universidades, das principais universidades de ponta do mundo, né, principalmente ali nos Estados Unidos, na Europa também, as grandes manifestações que tomam as ruas em todo o mundo também em defesa do povo palestino, mas principalmente as ações de solidariedade ativa, militar ativa, desempenhadas por grupos como o movimento Ansar Allah, Resistência Islâmica no Iraque, a Resistência Islâmica na Síria, o próprio Hezbollah e tantos outros grupos que adentram aí, cumprindo com seu dever internacionalista, adentram nessa guerra para assegurar a integridade do povo palestino. Então a gente vê o que Israel tem cometido na faixa de Gaza, comete na Cisjordânia, cometeu no Líbano recentemente e agora cometendo na Síria, é parte ali do seu plano de exterminar os povos da região, os povos levantinos, expandir inclusive a sua dominação colonial local para servir os interesses do imperialismo yankee. E é importante a gente denunciar isso porque quem está financiando e quem tem grande cumplicidade com o que está acontecendo no genocídio em curso do palestino é o próprio imperialismo yankee, cujas munições, as bombas, armamentos, treinamentos e os próprios militares que têm operado em loco servem a esse propósito de causar esse sofrimento e esse extermínio do povo palestino, subjugar o povo palestino e cuja resistência nacional tem dado grandes saltos em salvaguardar que esses interesses não sejam logrados pelo invasor sionista. Além disso, a gente traz aqui algumas notícias que vão para dentro desse eixo também, que é o fato de que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para impor sanções aos funcionários do Tribunal Penal Internacional, incluindo a proibição de visto para funcionários do TPI que processam americanos e aliados. E quem são esses aliados que eles estão mencionando aqui? Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, e, portanto, indo contra as determinações do Tribunal Penal Internacional, pela Corte Internacional, de que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um crime de guerra, é um crime de genocídio, crimes de lesa humanidade, e que o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o atual primeiro-ministro de Israel, que tem conduzido essa guerra de maneira extremamente absurda, Benjamin Netanyahu, que eles sejam presos se visitarem países que compõem o tribunal, que aderem, né, ao Tribunal Penal Internacional, à Corte Internacional. E o primeiro-ministro polonês, o Donald Tusk, ele afirmou, em defesa de Netanyahu, que em seu país, se Netanyahu passasse pelo seu país, pela Polônia, ele forneceria uma passagem segura ao primeiro-ministro israelense, e ele disse que ele não seria preso se comparecesse à comemoração da libertação de Auschwitz, o que é, na verdade, um escárnio, que, afinal de contas, Auschwitz é um símbolo, né, do que aconteceu, não somente com a população judaica, com aqueles que seguiam o judaísmo na época da Segunda Guerra Mundial, mas com ciganos, com a população negra, com comunistas, com opositores políticos do regime nazista, nazifascista, e é uma piada de muito mau gosto desse sujeito, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmar que o Benjamin Netanyahu não seria preso quando Benjamin Netanyahu tem cometido hoje crimes tão semelhantes quanto aos dos nazistas, só que comete na faixa de Gaza. E é importante denunciar isso porque é uma piada de mau gosto, inclusive, com os próprios sobreviventes, com os próprios com as pessoas, né, que resistiram durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Então, não tem cabimento, é uma declaração extremamente absurda. Você olha para o que aconteceu em Auschwitz e você olha para a faixa de Gaza, acontece que a faixa de Gaza é um grande campo de concentração a céu aberto, no qual Israel promove esse genocídio e a números e passos alarmantes. Então, é no mínimo desrespeitoso, mas no máximo é mais do que absurdo, é ultrajante o primeiro-ministro polonês fazer tal tipo de declaração. Lembremos aqui que muitos
muitos não sabem, mas quem descobriu esses campos de concentração e começou a promover a libertação daqueles que estavam lá dentro, sobretudo da população judaica que seguia a fé judaica, foram os comunistas, foram os soviéticos que descobriram esses campos de concentração, viram as barbaridades que os nazistas cometiam ali e libertaram aqueles que estavam dentro dos campos de concentração, é, libertaram, né, durante a Segunda Guerra Mundial, já no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vê, né, como se opõe é, como se opunha naquela época aqueles que estavam lutando pela libertação da humanidade, lutando contra o nazifascismo, e hoje o primeiro-ministro polonês faz essa declaração estúpida quanto ao comparecimento de Benjamin Netanyahu na comemoração da libertação de Auschwitz.